Ainda melhores, boa noite. Que bom que vocês estão aqui, que legal. Bom, gente, vou começar com uma frase. A ciência reconhece que ter amigos cria vínculos positivos, ajuda a enfrentar situações difíceis e manter a saúde mental. Nossa, tô falando meio esquisito hoje, né? Então, bora lá. A ciência tá falando, gente. A ciência tá dizendo que nós precisamos ter amigos para termos bons vínculos e termos sanidade. Então, você já falou oi pro seu amigo hoje? Então, é esse o tema que a gente vai falar hoje. A importância, o poder da amizade. E eu vou começar falando um trechinho bíblico de João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor diz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei a conhecido. Então, gente, a amizade é tão poderosa que Jesus nos chamou de amigos. E é sobre esse assunto que a gente vai discorrer e falar um pouquinho hoje, dessa importância. A amizade é um dos relacionamentos mais valiosos. Vocês já repararam que às vezes tem algumas coisas que a gente não pode contar para ninguém? Se a gente contar para a mãe vai ficar preocupada. Se a gente contar para um filho, vai ficar preocupado. E aí você pega e tem um amigo para contar aquela coisa. Então, existem coisas que a gente precisa desabafar com o amigo, contar para o amigo. Então, o relacionamento de amizade absolutamente valioso. Então, vamos lá. Encontrar um bom amigo é como encontrar um tesouro. Por quê? Porque nós vamos perceber no decorrer desse vídeo que existem vários tipos de amigo. E os amigos íntimos, os amigos pessoais são os que nós temos menos. Por quê? Esses amigos precisam passar pelo crivo da confiança, da troca, de compartilhar coisas. Então, é o mais difícil. Então, encontrar um bom amigo é encontrar um tesouro, né? Nós, como seres sociais, a todo momento estamos fazendo trocas, né? E enquanto a gente vai trocando experiências com outros seres humanos, nós vamos criando laços. E esses laços é o que a gente chama de amizade. Então, esses laços com pessoas que não são do nosso sangue, que não têm nenhum parentesco, mas que na realidade são laços que nos unem com essas pessoas, não é? Então, quando a gente pensa em alguns momentos muito felizes da nossa vida, sempre tem um amigo naquele lugar, naquele momento. Sempre tem um amigo. E quem nunca precisou de um amigo para abraçar, para chorar, para desabafar, para tirar a tristeza e falar, mesmo que o amigo não possa fazer nada por você naquele momento, só dele te acolher, te abraçar, dele estar junto com você, você já se sente melhor. E quem também não precisou de um amigo para dar um abraço e pular junto por uma vitória conseguida, não é? Então, os amigos fazem isso por nós. É o poder da amizade. E a amizade traz 7 benefícios para nós. Vamos ver quais são? Bora lá. O primeiro
O primeiro benefício de termos bons amigos é para nossa saúde física e emocional. Um estudo feito em Harvard sobre os elementos que influenciam na nossa saúde. Boa noite! Esse estudo de Harvard mostrou que mais do que o alimento que a gente ingere, mais do que fazer exercício físico ou não, mais do que todos os elementos que a gente imagina que já vão direto na nossa saúde, ter ou não ter amigos influencia diretamente na nossa saúde física e mental, principalmente na nossa saúde mental. Então, gente, é estudo, é científico. As pessoas, até o amigo, ter amigos ou não, influencia mais na nossa saúde do que a própria genética. Você imagina o tanto que ter amigo é importante? Você tem uma genética para uma determinada doença, mas você não ativa essa genética. Ela não vai acontecer. Agora, não ter amigos pode ativar essa genética. Não é uma coisa pra gente pensar? Ter amigos é uma coisa muito importante. É um relacionamento valioso. O segundo benefício que ter amigos nos traz é a questão do otimismo e do companheirismo. Os laços de amizade desenvolvem essas duas coisas. O companheirismo, o otimismo. Quando você tá junto com o teu amigo, você tem prazer de estar junto, tá conversando, tá rindo, tá se tornando gostoso, fica mais brincadeira, mais leve, uma conversa gostosa, você fica tranquilo. Isso você passa para as pessoas, você recebe para as pessoas. Isso reduz a tensão, reduz o estresse. Você sentar com um amigo e conversar horas, você não sente o tempo passar, não é? Então, essa questão do otimismo, do companheirismo, quando teu amigo tá passando por uma situação difícil, você consegue não entrar no problema dele, não é? Então, esses laços de companheirismo se tornam sentimentos fortes e que nos fazem melhorar, né? O terceiro benefício... Oi, gente, tem mais gente entrando aqui, que legal. Não tô conseguindo acenar pra vocês. Receba o meu beijo, ó. Professora, olha só, a Vitória tá aqui. Oi, Michele, oi, meu amor. Vamos pro terceiro benefício de a gente ter um amigo? A gente tem um amigo, já entra na live, olha que legal. O terceiro benefício de se ter um amigo é a longevidade. Gente, foi feito um estudo e se constatou que pessoas de 70 anos têm 22% a mais de chance de chegar aos 80 se ela tem amigos. Olha só, amigos fazem a gente viver mais. É por isso que a terceira idade, a melhor idade, está inclusa nos programas governamentais. Porque quando você traz as pessoas para se encontrarem, para conversarem, para cultivar a amizade entre si, cultivar laços, as pessoas vivem mais e melhor. Então, gente, queremos viver mais? Bora ter amigo, né? E pra gente ter amigos, antes de tudo, a gente precisa ser um bom amigo. Pensando nisso, tá? A gente não pode querer dos outros aquilo que a gente não dá. Se você não dá a sua amizade, você não pode querer a dos outros. Então, pra viver mais. Então, olha, pra ter saúde, depois
para ter otimismo e companheirismo e para viver mais, bora ter amigo. Quarto motivo, quarto benefício, ajuda a pessoa a se abrir e a dividir os sentimentos. Às vezes, como eu falei no começo, é mais fácil a gente se abrir, chorar, contar uma situação, um problema para um amigo, do que às vezes para um familiar que você sabe que vai ficar muito preocupado, ou um familiar que está doente, que você não quer que fique preocupado. Então você vai lá e se abre com um amigo. E quando a gente se abre, que a gente põe para fora, os problemas de depressão, de ansiedade ficam menores. Então, o amigo te ajuda a se abrir, a não desenvolver essas doenças, esses transtornos, essas questões psíquicas. Você se abre, você coloca para o amigo. Então, o amigo ajuda você se abrir, a contar, a esvaziar aquela angústia que você está sentindo. Então, às vezes, uma palavra bem colocada de um amigo faz você repensar toda a situação, todo o problema. Porque enquanto você está contando, você está repensando, vocês estão pensando juntos numa solução. E às vezes um amigo te dá uma palavra que você fala, poxa, não tinha pensado nisso. É aí, tá aí. Às vezes uma palavra, na hora certa. Boa noite. E você consegue resolver um problema. Amigo, gente, é coisa para se guardar mesmo, porque ele só traz benefícios para a nossa saúde, não é? O quinto benefício de se ter amigos é o amadurecimento que a gente tem, sabe? Quanto mais a gente vai convivendo, e a gente vai conversando, a gente vai dialogando, a gente vai desenvolvendo sentimentos, como a empatia. Você começa a se colocar, como você gosta daquele amigo, você começa a se colocar no lugar, ver o que ele tá sentindo, o que ele não tá, sabe? Então tem todas essas coisas que vão acontecendo e vão melhorando a nossa mente, o nosso espírito, a nossa parte, né, que não é só, não é física, mas que a mente, espírito, você vai melhorando isso. Olha só que legal, oi minha amiga, gratidão por você, que legal, um beijo. E olha, gente, o amigo nos ajuda a ser mais empático, mais compreensivo, mais paciente, não só com ele nos ensina, mas a gente passa a ser com os outros, mais empáticos, mais pacientes e mais compreensivos com os outros, porque nós aprendemos com os amigos. Isso não é muito legal? Olha que benefício enorme. Os amigos também nos ensinam a ser cautelosos, a saber guardar um segredo alheio. Se o seu amigo confiou em você, você não vai ficar abrindo para todo mundo. Então você aprende a guardar a sua língua, a falar na hora certa, a guardar certas coisas. Por quê? Por consideração a ele. E aí você recebe isso de volta. Aquilo que você conta, o seu amigo também não vai ficar falando. Por quê? Por consideração a você. Isso traz amadurecimento para o ser humano. Isso é muito bom. Outra coisa, sexta coisa, que o amigo, benefício que os amigos trazem pra gente. Visão de mundo. Nós temos uma visão sobre tudo o que acontece. A gente desenvolve, a gente usa o juízo de valor que a gente tem
E sempre a gente vai ter uma visão sobre os fatos, os acontecimentos, né? E os nossos amigos podem ter outra visão. Eles podem ver sobre outro prisma. E é nessa convergência, nesse diálogo, nessas visões diferenciadas, você vai abrindo o seu leque. Ai, professora, eu vou cair. Até amanhã, até amanhã. Então, gente, a gente abre o nosso leque de prismas, de possibilidades, onde que a gente, como a gente estava vendo, não é bem assim, pode ser por aqui também. E a conversa com os amigos abrem essa visão de mundo, né? Não é sempre que você e seu amigo vão concordar. Às vezes, vocês vão discordar. E por respeito a essa amizade, vocês vão dialogar, cada um tentando convencer o outro que o seu ponto de vista está correto, mas sem quebrar o laço da amizade, porque existe o sentimento de companheirismo, de altruísmo, o sentimento de laço, né? Você tá ligado àquela pessoa por um sentimento bom. Então você não quer desarmonia. Mesmo que vocês pensem diferente, naquele momento vocês conversam até chegar num denominador comum. Se não chegar num denominador comum, para o assunto. A gente não faz isso? Ó, tá bom, então você continua pensando assim, eu continuo pensando assim, mas a nossa amizade é a mesma. Isso não é ótimo? Não é um grande benefício de termos amigos? O sétimo benefício de se ter amigos é a diminuição do estresse. Vamos para a palavra da hora. Sextou. Com quem sextou? Com um amigo. Você senta com um amigo, relaxa, toma aquilo que você gosta, conversa, come uma coisa. E aí vocês conversam e batem papo e contam. E aí? O que aconteceu? O estresse foi embora. O sextou é tão importante por causa do amigo, por causa do relacionamento. E não porque é hora de... Senta num lugar para tomar uma coca, uma cerveja, seja lá o que for, sozinho. Você acaba de tomar e vai embora. Você não fica. Por quê? Porque são os amigos, é o relacionamento, é aquela hora de prazer, de baixar a atenção, que te faz ficar ali sentado horas se for necessário, não é? Então veja, gente, esses são os 7 benefícios de uma boa amizade. Poder de uma amizade, tá? Dos laços de amizade. Aí vocês vão falar assim, mas espera, tem hora que não dá certo. Tem amigo que eu já briguei, que não deu certo, essa amizade não foi boa, não me trouxe nada de bom. Então vamos lá. O problema não está na amizade. O problema está na classificação da amizade. Nós não temos todos os amigos da mesma forma, do mesmo jeito. As pessoas entram na nossa vida e não se tornam amigos íntimos na mesma hora. Tem que fazer uma caminhada juntos. Passar por fases, testes, até a gente ter certeza de que aquela pessoa a gente pode confiar, a gente pode falar o que quiser, ela não vai virar as costas, ela vai estar sempre ali presente com a gente. Então, qual é a classificação que a gente pode fazer de amigos? Bora lá? Primeira classificação de amigos. Amigos ocasionais. São aqueles amigos que a gente tromba na vida. De repente você está viajando, encontra uma pessoa, entabula uma conversa, daquela conversa
flui e você acaba ficando todo o resto da viagem em companhia, saindo para comer junto. Esses são os amigos ocasionais. São aqueles que entram na nossa vida, deixam uma coisa boa e passam. Esses amigos que chamamos de ocasionais, não são os amigos, por exemplo, que você vai contar a sua briga com seu marido. Porque é um amigo ocasional. Entende? Então, quando a gente está classificando os amigos, a gente percebe que a gente pode falar para uma coisa para um, para outro não. Então, os amigos ocasionais são necessários? São. Fazem um bem danado quando a gente encontra uma pessoa que bate o santo e a gente fica junto, conversa, coloca a conversa trivial em dia, né? E passa. Você adquire algum conhecimento com ele, vocês trocam informações, você faz ele crescer, ele faz você crescer, mesmo que ocasionalmente. Depois dos amigos ocasionais, vem os amigos de troca, sabe? Aquele que a gente troca alguma coisa. Troca energia, troca negócios, troca sentimentos. Então são aqueles amigos que você conhece há algum tempo, que você considera aquele amigo muito top, por exemplo, para fazer um negócio. Você confia nele para fazer um negócio. É um amigo bom para o negócio. Aquele mesmo amigo que é bom de negócio, para fazer um negócio com você, talvez não seja um bom amigo para você convidar para um almoço de domingo na sua casa. Percebe a diferença? Aquele amigo que você convida para um almoço para vocês sentarem, conversarem, baterem papo, rir, pode não ser um bom amigo para negócio. Eles estão na mesma escala? Estão. Na troca. Naquele amigo onde você troca, tem trocas financeiras, emocionais. Mas cada um deles, né? Você sabe onde aquele amigo ele fica muito bem junto com você. E por último, mas creio que os mais importantes são os amigos íntimos. Para você ter um amigo íntimo, ele já teve que passar por todas as outras fases. Ele teve que ser amigo ocasional, aí ele continuou na sua vida, ele passou a ser amigo de troca. Por muito tempo que ele ficou como amigo de troca, ele provou como ele é leal, como ele é empático, como ele tá junto com você, na alegria, na tristeza, ele tá ali, tá junto. Esse amigo vai virar amigo íntimo. Para esse amigo, você pode contar que você brigou com seu marido, com a sua esposa, o problema que você está passando com o seu filho, o seu problema da escola, o do seu trabalho, os sonhos que você está tendo, o que você está pensando, o negócio que é segredo e que você está pensando em abrir, para esse amigo você pode contar. Então, são escalas diferentes de confiabilidade. Então, se a gente não tiver claro essa escala de confiabilidade, a gente vai errar com os amigos. Por quê? Porque você vai contar um segredo para um amigo ocasional. Ou você vai chamar para um churrasco um amigo que é muito top para um negócio, mas ele é chato, não conversa, não ri, entendeu? Então, não casa. Então, a gente tem que classificar muito bem os amigos. E aí a gente vive em paz. Uma das coisas que te garante que esse teu amigo íntimo, ele é seu amigo mesmo, é quando ele consegue comemorar a sua vitória. Porque amigos que estão com você na hora da tristeza, às vezes até um inimigo fica.
junto com você na hora da tristeza. Mas suportar a sua vitória, o seu sorriso, sua alegria, a sua conquista, só um amigo que gosta de você de verdade. Então, esse é o amigo que a gente tem como íntimo. Gente, os amigos íntimos são poucos. São aqueles que a gente pode contar, sabe? Aí nós temos muitos amigos ocasionais, muitos amigos de troca, mas são poucos os amigos íntimos a quem a gente abre o coração, né? Então, gente, o problema é na hora da classificação. Temos que classificar os amigos corretamente. Agora, todos eles são importantes? Sim, todos os amigos são importantes. Os ocasionais, os de troca, os íntimos, todos trazem os 7 benefícios que eu falei para vocês, que foi estudado em Harvard sobre isso. Então, amigo, às vezes, são irmãos que a gente tem, mas que não nasceram do nosso sangue. A gente considera tanto um amigo que a gente tem por eles um sentimento tão grande como a gente tem pelos nossos irmãos, né? E existem amigos que são, assim, essenciais. São aqueles amigos que você não abre mão por nada. Voltando para a criança agora e para os princípios, para a criação de filhos. Cuide dos amigos dos seus filhos. Cuide, traga para sua casa, conheça os amigos do seu filho. E ensine o seu filho. Eu tenho ensinado muito na escola isso, para os meus alunos. A classificar os seus amigos. A considerar os seus amigos. Sejam os ocasionais, sejam os de troca, sejam os íntimos. Você tem que considerá-los, né? Você tem que dar o seu amor, tem que ter reciprocidade, tem que ter troca, né? Principalmente, que são o segundo tipo de amigos que eu falei. São os amigos de reciprocidade, né? Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. O poder dos laços da amizade. Eles fazem bem para a saúde, eles nos deixam pessoas melhores, menos estressadas. A gente vive mais, né? Mais tempo com mais qualidade de vida, porque nós temos bons amigos. Então, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E essa é a mensagem. Ó, educação por princípios hoje, ok? A semana que vem nós estaremos aqui com certeza. Eu deixo para vocês o meu desejo de uma sexta-feira maravilhosa, com um sextou junto com seu amigo, com a sua amiga, e um fim de semana abençoado. Muito obrigada por estarem aqui, por conversarem comigo, para a gente poder crescer juntos, refletir juntos, estarmos sempre cada vez melhores. Um grande beijo, até sexta que vem, gente. Olha, tchau!